situação. Olá, no programa Em Discussão especial de hoje vamos falar de casa adaptada para idosos. Cerca de 40% da mortalidade de idosos no Brasil ocorre através da queda dos idosos em casa e também em outros ambientes. Eu recebo nos estúdios da Rede Alesp a doutora Flávia Dumangin, que é fisioterapeuta. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. Seja bem-vinda à Rede Alesp. Vamos contar primeiro por que ocorrem essas quedas. Bom, as quedas, elas têm alguns fatores. Podem ser fatores intrínsecos, que é como a saúde do idoso, sim, como ele está atualmente. Por fator medicamentoso e por fatores extrínsecos, que é o ambiente que ele está inserido. A maior parte das quedas ocorrem por fatores extrínsecos, certo? Também tem envolvimento medicamentoso e da saúde, mas o ponto que temos que observar o dia a dia e aonde que ele está inserido. Agora com a idade, né, as pessoas vão perdendo visão, vão perdendo também o Exatamente. reflexo nos movimentos, né? Isso pode ocasionar uma queda. E uma queda, né, por mais simples que pareça, pode causar graves consequências, né? Quais os locais que são mais atingidos? Geralmente é bater a cabeça, são fraturas. Quais os casos que vocês convivem mais? Bom, os idosos, a maior parte deles sofrem fratura de cabeça de fêmur, que muitas vezes vão precisar de uma prótese total de quadril, certo? Os locais mais perigosos dentro de uma casa, consideramos a cozinha e o banheiro. Porque são feitos de material mais escorregadio. Exatamente. É isso que faz, Exatamente. né? Além de ser pisos escorregadios, né? Temos também, porque o idoso, ele acaba se movimentando utilizando as mãos. E muitas vezes, se ele usa algum dispositivo auxiliar, como bengala e andador, ele vai precisar se desprender ou para fazer sua higiene pessoal ou manipular algo na cozinha. Então, e carregar objetos. Nesse momento é onde temos as quedas. Agora o Brasil tem cerca de 28 milhões de idosos, é um número muito alto e é um país que o desenvolvimento econômico em muitas regiões é precário. Exatamente. Como você pode adaptar uma casa para um idoso sem ter o devido recurso? Então, o ideal seria, inicialmente, fazermos uma avaliação desse idoso. Um profissional, um fisioterapeuta, um médico, um enfermeiro, para avaliar as condições que ele tem no momento. Pode ser uma dose de medicamento errado, ou alguma alteração na visão ou no equilíbrio, porque tudo isso vai influenciar. A casa pode estar o mais adaptada possível, mas se ele tiver algum fator intrínseco, também pode vir a queda. Posteriormente, avaliamos cada cômodo da casa e levantamos todas as problemáticas, a curto prazo e a longo prazo. A curto prazo é o que corre risco no momento, e a longo prazo é o que ele pode vir a ter problema futuro. E com isso, sugerimos intervenções para melhorar o ambiente. Tem algumas que são básicas, tá? Esse caso eu expliquei, caso alguém queira contratar esse serviço para... Seria uma consultoria de um profissional, geralmente um fisioterapeuta, é isso? Isso, mas hoje temos no mercado, que é muito interessante, arquitetos gerontólogos. Ah, tá. O cara é um arquiteto que se especializa Exatamente. em adaptar a casa. Porque daí ele consegue adaptar de forma que não descaracterize a casa do idoso e ela fique segura, tá? E confortável. Porque muitas vezes algumas intervenções deixam a casa com um ambiente um pouco hospitalar. E com isso, o idoso percebe as mudanças, baixa a autoestima dele, ele fica mais deprimido, pode até levar a uma depressão. Porque são grandes e altos os índices de depressão na terceira idade, né? O que pode levar ao uso de medicamentos e pode gerar uma queda, né? Exatamente. Mas temos algumas dicas simples, fáceis, para quem quer adaptar uma casa para o idoso. Quais são elas, doutora? Como eu falei do ambiente do banheiro e da cozinha, hoje o mercado disponibiliza aquelas faixas antiderrapantes, transparentes até inclusive. Podemos colocar dentro do box do banheiro, na saída do banheiro também, certo? Na cozinha, nas proximidades onde você manipula a água, que é na pia. No caso do banheiro, não é uma segurança só para o idoso, né? Na verdade, Exatamente. é um cuidado que todo mundo deveria tomar. Para né? todos. Exato. Então, na cozinha, perto da geladeira, perto da pia e do fogão também.
Dentro do banheiro, é interessante colocar barras dentro do box e próximo ao vaso sanitário. Essas barras, tem algumas que vendem no mercado com ventosas, que você adere à parede. Então, elas não têm um custo muito alto também, é possível. E no vaso sanitário tem um degrau que você consegue colocar para elevar a altura do vaso sanitário, para ele não exigir tanta força ao levantar e ao sentar também. O que acontece geralmente? Perde o sentido quando vai levantar? É um movimento brusco, isso gera queda, doutor? Sim, alguns idosos têm algo que se chama hipotensão ortostática. É um nome complicado, mas significa... é interessante explicar o que significa de forma didática para o telespectador da TV Exatamente. Alesp. É uma diminuição da pressão quando você muda de posição rapidamente. Então, pode dar um mal súbito. E ele pode ter escurecimento da visão ou até um desmaio. E o que é importante esclarecer é que às vezes não é esse mal súbito que é o problema, e sim as consequências da queda. Né? Exatamente. E uma queda não pode só gerar uma fratura, algo grave assim, mas tem o fator psicossocial, que é muito importante, saindo um pouco da fisioterapia. Ele vai ficar com receio de cair novamente. E com isso ele vai diminuir os movimentos no dia a dia. Porque ele vai ter receio de se movimentar. E essa mobilidade, essa falta de mobilidade dele, vai diminuir força muscular, diminuir reserva de energia e com isso aumenta o risco de queda. Então vira um ciclo vicioso. Exato, ele começa a ter medo de atividades que na verdade ele até teria capacidade de realizar. Né? Com certeza, pode ser um idoso ativo que uma queda pode afetar mais a parte psíquica, muitas vezes do que a parte física. E como é que se trabalha aí? Através de intervenção de psicólogos? O fisioterapeuta faz um trabalho associado? Exatamente, é um trabalho de psicólogo com o fisioterapeuta, porque o fisioterapeuta vai reabilitar e mostrar que não tem que ter esse medo, essa insegurança. Acontecer uma fatalidade que pode acontecer com nós mesmos. Quem nunca sofreu um leve escorregão, um tropicão? Sim. Só que o problema é que nós... Geralmente você fica até mais atento naquela situação, né? Então, se você escorregou no banheiro, você vai ter mais atenção no banheiro, né? Exato. Você acaba pensando, né? Só que nós temos a reação Sim. de proteção. Eles perdem essa reação, essa agilidade nos movimentos. Então, isso o fisioterapeuta vai ganhar com exercício físico, com um treino de equilíbrio, com um treino de marcha. A gente pode fazer um treino de circuito para fazer um estímulo preventivo e uma atividade funcional para ele que acaba mostrando o dia a dia. Então, situações diárias, pegar algum objeto no chão, então a gente vai perdendo esses medos. Já o psicólogo vai trabalhar que não é um motivo de nervosismo, que não é um motivo de trauma, que ele não está ficando mais debilitado por causa disso, tá? Então, o idoso tem que sentir que ele ainda tem autonomia e independência. Agora, um fator interessante, né? E até saindo um pouco do assunto da casa adaptada, mas é importante que a gente aborde, até como prestação de serviço, o grande índice de quedas, a gente pega aqui 40% da mortalidade dos idosos devido a quedas. Como estão as ruas das cidades, a acessibilidade nos prédios públicos e privados, são fatores de queda? Eu vejo muitos casos, né, no dia a dia aí do idoso que caiu no ônibus, entendeu? Como evitar essa queda em ambientes, né, públicos, teoricamente? Aqui nós estamos falando de dois assuntos importantes. Primeiro, o respeito com a população idosa. O Brasil está envelhecendo muito rápido e a população não está acompanhando isso. Os mais jovens não estão observando que esse é o futuro deles e nem respeitando. E cada vez mais idosos. A população vive mais, né? Então, as idades cada vez mais altas, com saúde e até com qualidade de vida. Né? Exatamente. Você pode ser um idoso, um aposentado com qualidade de vida inserido na sociedade. Tá? Então, no momento do transporte público, precisa dar assento à pessoa que tem mais debilidade, né? Pode ser um jovem com dificuldade, mas o idoso é fato que precisa. Ele precisa ter uma reserva de energia. Então, ele não pode se desgastar em pequenos deslocamentos. Mas já que você falou da cidade que precisa ser adaptada, nós vivemos em São Paulo. Sim. São Paulo é uma cidade que ele tem o selo de cidade amiga do idoso. O que é isso? Ele já está inserindo nas vias públicas rampas, acessibilidade. Então, cada vez mais, São Paulo está ativo nisso e está cada vez melhorando mais. Mas o Brasil é muito grande.
Então a gente fala de grandes capitais. Quer dizer, o estado de São Paulo, teoricamente, é referência. É referência. O Rio de Janeiro também está Sim. sendo referência e Curitiba também. Quer dizer, são 3 cidades no Brasil que... Exato, mas temos... O Brasil é imenso e precisa Sim. evoluir mais. Nas pequenas cidades no interior, precisa dessa acessibilidade, porque uma queda pode gerar uma Nesse tema consequência fatal. específico, o que pode ser desenvolvido em termos de políticas públicas para ajudar o idoso? Olha, os políticos têm que se atentar mais e ver que é o nosso futuro. Então, precisamos melhorar as calçadas, as vias, até facilitar Transporte público, transporte público, o acesso a carros adaptados também, em cidades que não têm transporte público adequado, que é mais rápido, né? Então, facilitar esse dia a dia do idoso. Outro índice que é muito alto nas grandes cidades é dos atropelamentos, Exato. né? É falta de atenção, os reflexos ficam mais lentos. Por que acontece tanto? Olha, eu acho que falta também respeito um pouco das duas partes, não só do condutor, mas também quem está com transporte de baixa velocidade, como bicicleta. Então, precisa saber andar na ciclovia, na ciclofaixa. O pedestre atravessar só na faixa permitida, porque muitas vezes a gente se depara fazendo freagens em locais que não podemos. Sim. Então, acho que precisa ter o balanço dos dois lados. Não, e com o advento do celular, hoje você anda Exatamente. pelas ruas, você vê a pessoa olhando para o celular e não está olhando o que faz, né? Porque não temos só aplicativos para guiar o motorista, mas pedestres também. Então, Sim. muitas vezes o pedestre anda com o celular para saber o caminho que ele faz, o percurso. Sim. Então, é saber que aquele celular é só em momentos de parada, não em momentos de deslocamento do corpo. Mesmo com uma visão adequada, com reflexo bom, não tem como o celular garantir isso, né? Agora, Com voltando, segurança. né, para o tema principal, que é casa adaptada para idosos. E aquelas casas que tem escada, entendeu? Aquelas casas que de repente a empregada passou muita cera, porque você vive numa família, você tem os vários perfis, né? Tem criança, tem o idoso, né? E às vezes no planejamento da residência eles não pensam, né? Nem na criança e nem nos idosos, né? Exato. Se for uma casa que tem escada, temos hoje no mercado também, que é uma alavanca que você consegue colocar no corrimão, precisa de corrimão dos dois lados para o idoso, que ele vai travando. É uma manopla que você vai travando a cada passo. Então, vai auxiliando na subida e na descida da escada. Mas se o idoso já tiver mais dificuldade, eu aconselho montar um quartinho para ele no andar de piso, baixo. no piso plano, tá? Sem esse deslocamento. E pessoas que têm um poder aquisitivo, elevador. Hoje o elevador está sendo alto procurado. custo um elevador para uma casa, assim? Olha, tem algumas empresas que já estão atentos a essa nova demanda e estão montando elevadores com suspensão a ar, que cabe só uma pessoa dentro, tem até elevadores tubulares e com baixo custo de manutenção, porque não é mecânico, é de suspensão a ar. E com isso, eles estão conseguindo se adaptar bem. Porque muita gente, né, quando faz o planejamento, constrói a casa dos sonhos, esquece que vai ficar velha, né? Exatamente. Isso é natural, eu acho que é uma lógica que o ser humano acaba tomando numa totalidade, né? Mas aí você ficou velho, você tem essa dificuldade e você precisa se adequar, né? Exatamente, precisa se adequar. Agora, por exemplo, luz acesa, alguma luz de emergência, tem algo que ajuda? Sim, sim. Hoje o mercado disponibiliza também aquela luz de vigília, que é a luz de movimento. Sim, que acende. Vende em todo tipo de casa. Sim. É claro que se você quiser algo mais adequado, que combine com o ambiente, tem aquelas de LED, mas também tem as que dão para improvisar. E eu acho que também essa luz de vigília pode ser uma que fique acesa 24 horas, com um tom mais amarelado para não atrapalhar o sono, certo? Essa ida, o que também causa bastante queda é a ida do idoso no banheiro, no meio da noite. E às vezes acorda um pouco zonzo. Exatamente, tá meio dormindo, meio acordado. É interessante colocar barra de apoio na cama. Tem umas que são removíveis, tá? Não são fixas. Então você consegue tirar, colocar. Ela auxilia bastante.
E também, às vezes, tem que improvisar e colocar como se fosse como se fosse um mictório dentro do ambiente do quarto do paciente, para evitar a maior esse comodidade, né, para o paciente. Agora vamos falar de bengala, andador, alguns outros dispositivos que podem auxiliar, mas às vezes se tornam inimigos, né? Exatamente. Então, você colocou um ponto importante. O fisioterapeuta faz parte da prescrição do andador, do dispositivo auxiliar para o idoso. E ele precisa ser bem indicado. Muitas vezes ele usa uma bengala a vida inteira, mas ele está numa transição de dependência, que vai precisar de algo um pouquinho que sustente mais ele. Auxílios bilaterais, que são dos dois lados. Então, ele precisa estar bem orientado à fase do dispositivo. E tem uma resistência muito grande no idoso, do idoso brasileiro, com o dispositivo auxiliar, principalmente o andador. Ele é grande, desengonçado e mostra que você está numa dependência. Só que isso precisa ser mudado. E acho que existe, né, um conceito ainda de o cara tá usando andador, ele é incapaz, tal. Então a pessoa às vezes tem medo de usar, né? Os países mais desenvolvidos, isso já não existe mais. Porque o idoso, ele não quer manter a aparência, ele quer ser funcional, tem independência, qualidade de vida. Agora o idoso brasileiro ainda está evoluindo. Acredito que seremos um pouquinho mais também. É uma questão de evolução da geração, né? E aqui eles têm resistência de trocar de uma bengala para um andador, de um andador para uma cadeira de rodas. Não precisa ter medo. O importante é ter qualidade de vida e não ter esse medo, esse risco. Agora, doutora, por exemplo, cuidados, por exemplo, idoso quando vai sair na rua, tem algum tipo de sapato que é mais adequado, alguma forma que ele possa minimizar o risco da queda que pode causar tantos riscos, tantos prejuízos, né? O calçado universal brasileiro, qual que é? Universal? Chinelo. Exatamente. Chinelo. Nós usamos chinelo, acredito, mais devido ao nosso trabalho, mais em casa, ou quando vai para a praia. Sim. Só que em casa é perigoso. O piso não é adequado, até para nós o chinelo. Ele não segura no calcanhar. E todo calçado que segura no meio do dedo também perde um pouco da percepção. O calçado mais adequado para toda a população, não só idosos, são calçados que fixam na frente e atrás. Eles não podem ser totalmente planos também. Eles precisam respeitar a curvatura anatômica do pé. O nosso pé não é reto, ele tem uma curvinha. E essa curvinha serve para amortecer na hora que caminhamos. Se for reto, vai machucar joelho, pode machucar quadril, certo? Então não conseguimos fazer a marcha da nossa passada corretamente com o chinelo. Sim. E realmente há uma cultura, né, de usar o chinelo e tudo mais. Agora, qual que é o material mais adequado? Olha, o material não pode ser um totalmente descartável, não pode ser de plástico. O ideal é com fivelas, algo de couro, algo macio, o mais confortável possível. O mercado hoje tem uma infinidade de calçados adequados. Tá? Então, o ideal é procurar um profissional da saúde para indicar o correto, porque antes é necessário fazer uma avaliação do seu pé. O seu pé, muitas vezes, não é o mesmo que vai ser orientado para outro. Às vezes, por uma alteração de joanete, uma alteração de uma antiga lesão, uma antiga fratura. Então, cada caso é um caso. Agora, outro fator importante, né? Tem gente que tem a casa cheia de tapetes, né? O tapete é um grande vilão também, né? Sim, é um grande vilão. Como eu coloquei aquele ponto anteriormente, que a gente deve evitar descaracterizar a casa do idoso, se a gente percebe que esse idoso tem uma passada correta, que ele não arrasta o pé, podemos manter o tapete, mas colocar um antiderrapante de baixo, uma borrachinha colada no tapete. Mas se é aquele idoso que já perdeu aquela fase da marcha, de dobrar o pé, de esticar e arrasta, tem que eliminar todos os tapetes. Entendo. Agora um caso que acontece muito, né, como eu falei, em casas que tem crianças, de repente a criança de 1, 2 anos deixou um brinquedo lá, passa a avó ou avô, escorrega e cai. É difícil você manter a atenção o tempo todo, mas qual o cuidado que a senhora aconselha aos pais que tem os dois lados, né? A criança e ao idoso, né? Eu acho que tudo é questão de educação, né? Eu acho que, por mais que não tenha um idoso dentro de casa,
qualquer um pode se machucar Sim. com um objeto, às vezes na correria. Então é importante ensinar a criança a sempre guardar os objetos depois de usar, não deixar espalhado. Serve para qualquer um. E ainda quando tem um idoso, mais ainda. Então, é educação. Agora a senhora acha, por exemplo, em caso de queda, né? Às vezes o idoso está sozinho em casa. Qual que é a primeira providência que ele deve tomar? Se é um idoso que mora sozinho, por algum motivo, eu aconselho a comprar um colarzinho, que é um colar que tem um botão de pânico. Sei. Ele não tem um custo alto, ele liga, quando o idoso aperta esse botão, liga para uma empresa que é Vai de contactar o help, hospital, é de ajuda, família, tá. contata 3 números próximos para alguém socorrer esse idoso, ou até mesmo o SAMU. Sim. Se é um idoso que mora sozinho, só que ele acode depois que já aconteceu o problema, Sim, né? sim. Certo. E temos também, quando tem em casa e ele mora com familiares, eu acho que se é aquele idoso mais debilitado, sempre está alguém um pouquinho de olho nele nos movimentos. Porque você não pode fazer tudo pelo idoso, senão ele vai se acomodar. O idoso tem que se manter ativo. Ele tem o tempo dele de se alimentar, ele tem o tempo de beber água e o tempo de caminhar. Então acontece muitas vezes que os familiares podem ficar impacientes, querer fazer tudo por esse idoso, mas em vez de ajudar, Tá atrapalha. atrapalhando, né? Porque acaba limitando, né? Exatamente. Agora, dentro disso, né? Que idade que você acha que a pessoa tem que começar a ter cuidados, né? Porque às vezes acontece muitos casos, né? Da pessoa falar, eu tô ótimo, eu não tenho risco nenhum. Aí acontece uma queda e a pessoa, de um dia para o outro, fica totalmente debilitada. Sim. Quando eu devo começar a tomar cuidados? É aquele fator psicossocial que Sim. eu comentei. Bom, eu sou uma fisioterapeuta formada em gerontologia. Eu sou Legal. especializada em idosos. É legal você explicar a gerontologia, o que é, Exatamente. né? Todo mundo conhece o médico geriatra. Geriatra, exato. Agora, gerontologia é a área não médica. Então, um físio pode ser gerontólogo, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, uma arquiteta. Entendo. Então, são todas as áreas não médicas Que especializadas. envolvem a terceira idade. Exatamente. É um mundo, é uma gama muito ampla, né? É um mundo muito novo, que tem várias problemáticas. Então, todo mundo precisa estar envolvido. É a equipe multidisciplinar. Então, aí como você falou, aprendemos que a partir dos 30 anos de idade, 30 anos. começamos a debilitar, tá? É interessante Então, que outro dia eu entrevistava uma médica e ela falou, o desenvolvimento ósseo vai até os 30 anos de idade. Exatamente. É porque todo mundo acha, a pessoa fez 18 anos, já... Não, até os 30 anos. Agora a senhora me conta que a partir dos 30 você já começa até a os se 30, debilitar. só crescemos. Exato. Metabolismo, parte óssea, tudo. Metabolismo tá a 1000. Depois dos 30 começa, a decrescer. Lentamente. Sim. Depois é abrupto. Então, E esse abrupto é quando? Ou varia de pessoa para pessoa? aqui no Brasil colocamos que idosos é a partir de 60 anos, mas acredito que a partir dos 50 já temos que trabalhar com a prevenção no nosso dia a dia. Seja uma fisioterapia preventiva para evitar a longo prazo possíveis ocorrências, a parte nutricional também precisa ser mudada, a logística da pessoa no dia a dia, porque já começamos com o processo do envelhecimento. Sim. A visão já vai estar um pouquinho afetada, a reação de proteção, a do equilíbrio. Então, quanto antes, melhor. Eu indico, a partir dos 50, fazer um trabalho preventivo. É interessante, né? E 1º de outubro é o dia do idoso, né? Então é importante também conscientizar sobre tudo que é necessário aí para você desenvolver uma terceira idade saudável. Agora vamos falar especificamente da fisioterapeuta. Você falou que é importante quem você chega numa idade ter uma fisioterapeuta, né? Uma consultoria de uma fisioterapeuta. Como funciona essa consultoria? Então, nós vamos trabalhar justamente... Ele não tem nenhuma patologia existente. Patologias são doenças, certo? Mas se passou de uma certa idade também você começa a ter, modo de dizer, dor em tudo, né? São pequenas... Então, realmente, são situações que você já começa a passar. Né? Então, são pequenas fragilidades, Sim. certo? Então, principalmente trabalhar o equilíbrio. Trabalhar o equilíbrio, fortalecimento de membros inferiores, membros superiores. Já ligeiras alterações posturais vão se apresentar. Então, trabalhos de correção postural, exercícios de fortalecimento, de equilíbrio, atividades aeróbicas
para trabalhar o respiratório, a parte cardiopulmonar também. Então vamos pensar que é uma fisioterapia global, uma pincelada de cada uma das coisas importantes para a gente se manter ativo. Agora, quando que eu tenho um familiar que é idoso, que está precisando de um cuidado, quando eu devo procurar uma casa especializada? Quando o controle sai da família e você deve procurar alguém especializado para cuidar? Para o idoso mais debilitado. Exato. Ou então por um tempo pré-determinado, para aquele tempo para que tenha recuperação. Quando vocês aconselham a procurar uma ajuda de uma casa, que o pessoal fala casa de repouso, mas hoje é muito mais abrangente que isso, né? Exatamente. Hoje temos lar para idosos residenciais completos. Nos países mais desenvolvidos, são clubes, são resorts para essa população. Quando sai de controle, é relativo. Tem familiares que conseguem saber lidar com esse processo do idoso. Tem familiares que já não conseguem. Que não tem, o mínimo tato. Exatamente. Né? E não somos obrigados a lidar com tudo isso. Ninguém é obrigado, por mais precisamos dar o suporte para o idoso. É nossa responsabilidade como família. Mas ninguém precisa abraçar de forma sem querer deixar um cuidado ou outro porque não está preparado. Então, ainda bem, estamos no século XXI, no ano de 2019, que temos muitos profissionais capacitados para isso e não precisa ficar a responsabilidade total da família. Ela pode pedir ajuda e precisa e deve. Agora, o primeiro momento da ajuda é o quê? Procurar uma fisioterapeuta sempre? O ideal é sempre um médico. Um médico, primeiro. Geriatra. Que é o geriatra. Temos hoje poucos geriatras e cada vez mais teremos mais, porque a procura, a demanda está sendo maior. Mas até médicos clínicos ou de outras áreas sabem também auxiliar. Mas de repente a senhora aconselha procurar um geriatra o quê? A partir dos 50 anos? Quando você já começa a observar dificuldades que você não tinha antes. E a gente não pode ignorar essas dificuldades, porque elas não vão melhorar, elas podem piorar, podem ser progressivas. Então, ninguém deve se assustar. E sim, aprender a lidar com as mudanças. Entendo que as mudanças realmente elas acontecem, né? E é importante você buscar uma ajuda, uma consultoria de um médico ou de uma fisioterapeuta, não é mesmo? Exatamente. Esses lar residenciais para idosos, eu acho importante os idosos conviverem com outros idosos. Hoje em dia a gente quer manter o idoso protegido dentro de casa, só que ele vai ficar isolado. Temos fases de vida, fase que somos crianças, convivemos com crianças, adolescentes com adolescentes, adultos inseridos no trabalho. Na fase idosa, quebrou, a gente não está mais trabalhando, não está convivendo com ninguém. Isso não pode ser proibido ou sem querer. Sim. A sociedade acaba selecionando de uma forma, isolando, né? De uma forma que não é legal. É uma forma de proteção, muitas vezes, da família, só que prejudica. Então, alguns desses residenciais disponibilizam como se fosse um daycare. Eu posso ir e vir com esse idoso, como se fosse uma creche, vamos falar assim para entender bem. Bem interessante. Então, ele pode passar o dia e voltar. Porque esses locais, eles convivem com outros idosos, eles fazem atividades, eles se alimentam, então eles criam um novo vínculo social lá dentro. Doutora Flávia, estamos chegando aos momentos finais do nosso programa. Quero agradecer a sua participação aqui na Rede Alesp. E próximas vezes aí para falar do idoso, da fisioterapia, a senhora já está convidada para participar conosco. Muito obrigada. Certo? Obrigado. Este foi o programa em discussão especial de hoje que falamos do idoso, né? Casas adaptadas para idoso. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Valeu!